Olá, bem-vindo de volta. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como criar novos materiais e espessuras para o nosso banco de dados. Então, tenho aqui nenhum documento aberto. No menu Encaixar, eu tenho a opção Exibir ou Editar banco de dados de processo. Então, eu vou acessar aqui essa função para exibir ou editar bancos de dados de processo. Ele vai carregar todo o banco de dados atual. Leva um tempinho aí, não se preocupe. E agora sim, eu tenho aqui os dados de processo atual. Então, eu tenho várias guias dados de processo, onde eu tenho os dados de todos os processos disponíveis. Quando eu seleciono uma linha aqui, eu tenho aqui todos os dados de distância, velocidade, kerf, contorno interno, contorno externo, redução de velocidade, modificadores de velocidade, né? Então, acesso à função TrueHole, quando for o caso. Então, eu tenho aqui diversas opções, são muitos dados que devem ser calculados quando eu incluo um novo processo. Como eu tenho uma lista já bem extensa de processo e atende 100% dos requisitos atuais de corte, todas as vezes que um processo novo é lançado, a Messer cria um novo banco de dados e aí o seu banco de dados deve ser atualizado, né? Então, eu tenho já uma lista aqui com todos os processos disponíveis atualmente. Eventualmente, eu posso querer apenas incluir algum material e alguma espessura. Então, lembrando que, como a gente fala de corte térmico, né, as diferenças são muito sutis e é pouco viável criar novos materiais e espessuras. Mas para documentação, isso pode ser útil. Então, se eu quero criar um novo material ou uma nova espessura, né, a recomendação é que a gente faça uma cópia de um material ou espessura existente para poder ter já a tabela de dados de processo toda preenchida. Então, vamos aqui sempre da direita para a esquerda, eu vou incluir primeiro as espessuras, né? Então, eu vou vir aqui numa espessura que eu não tenho. Eu tenho aqui, por exemplo, 12 milímetros e 13 milímetros, mas eu não tenho 12,7. Eu considero importante para o meu registro que no meu relatório apareça 12,7 ou 25,4, né? Eu tenho 25 e 26. Então, é interessante para o meu registro que apareça 25,4. Então eu quero incluir aqui duas espessuras, 12,7, meia polegada, e 25,4, que seria uma polegada. Eu não vou criar uma nova espessura, porque se eu crio uma nova espessura, eu tenho que vinculá-la a um material, a um grupo de materiais, a um processo e depois preencher todos os dados de processo, e eu precisaria fazer muitos testes até chegar nos valores que me trariam excelência no corte. Então, o que eu vou fazer? No caso de 12,7, eu tenho 12 e tenho 13. O 13 está mais próximo, então eu vou selecionar aqui a linha do 13 e vou copiar. Eu clico aqui em copiar, né? E eu vou digitar a nova espessura aqui, ó, valor da espessura 12,7 e vou copiar. Perceba que ele fez um trabalho aqui de copiar todos os dados de processo. Agora ele vai atualizar o banco de dados, vai ficar um tempo aqui sem aparecer nada e logo depois, então eu tenho agora 12, 12,7 e 13. Com 25,4 vou fazer a mesma coisa. Então, 25,4 eu tenho 25 e 26. O 25 está mais próximo, né? Então, eu vou copiar aqui o 25, vou colocar 25,4 e ele vai copiar, então, todos os dados de processo. Então, ele vai copiar todos os dados de processo vinculados à espessura 25 para a espessura 25,4. Vai atualizar o banco de dados, vai ter uma demora aí na apresentação do novo valor, pronto, 25, 25,4 e 26. Então, assim eu crio uma nova espessura. Quando eu venho aqui nos dados de processo, eu posso selecionar aqui a minha espessura, por exemplo, de 25,4 e já tenho aqui, então, todos os dados de processo referentes a essa espessura preenchidos, certo? São uma cópia de 25 e
tecnicamente ali no corte térmico eu vou ter pouquíssima influência nessa diferença. Para materiais, segue o mesmo critério. Então, eu quero criar um material, por exemplo, o aço carbono, de aço carbono, né, dentro do grupo de aço estrutural, mas eu não quero que ele se chame S235JR, eu quero que se chame 1045. Então, eu vou criar um novo material chamado 1045, vou selecionar um material de aço estrutural existente, o S235JR, vou clicar aqui em copiar, e o nome do novo material, vou colocar aqui, por exemplo, SAI 1045. Né? Vou copiar aqui, e agora eu tenho já um material SAI 1045. Né? Quando eu venho aqui em dados de processo, então, dentro, agora, por exemplo, eu vou escolher aqui 12,7, e o material eu tenho aqui pelos grupos, eu vou colocar aqui aço estrutural, né? Então eu tenho aqui tudo para aço estrutural. Desculpa, escolhi aqui mild steel, aço estrutural. Então, para o grupo aço estrutural, todos os parâmetros 12,7, certo? Como o material aço estrutural 1045 faz parte do grupo aço estrutural, então ele também está atendido. Tá? Então, feitas essas cópias aí que me permitem incluir novos materiais e espessuras, basta clicar aqui em arquivo, OK, e depois fechar essa janela. Quando eu criar agora um novo plano de encaixe, eu vou ter aqui então SAI 1045, eu escolhi aqui, ó, máquina plasma, por exemplo, eu tenho aqui o aço carbono e o SAI 1045, e vou ter disponível também aqui a espessura 25,4 ou 12,7, que respeita a mesma lista de 12 milímetros, ou a 25,4, que respeita a mesma lista de 25. Tá bem? Por hoje é só. Obrigado por ficar conosco. Siga o nosso canal para se manter atualizado dos novos vídeos e até a próxima. Obrigado.